A pequena cidade de Ogden Marsh era conhecida por seu ambiente pacífico e seguro, onde todos se conheciam, graças à sua população reduzida, composta principalmente por agricultores. A comunidade era unida e amigável, e naquela tarde, um jogo de beisebol no campo da cidade estava reunindo todos. Entre os espectadores estavam o xerife adjunto Kevin e seu parceiro Russell, aproveitando o evento como todos os outros. No meio da partida, a atmosfera descontraída foi quebrada de forma brusca, quando um homem apareceu cambaleando no campo. Ele segurava uma espingarda de maneira instável, atraindo a atenção imediata de Kevin. Ao se aproximar, Kevin reconheceu o homem. Era Rory, um morador da cidade. Suspeitando que Rory estivesse bêbado, Kevin tentou controlar a situação, ordenando que ele largasse a arma. Mas em vez de obedecer, Rory levantou a espingarda e mirou diretamente no rosto de Kevin. Agindo por instinto e em defesa própria, Kevin disparou primeiro, abatendo Rory. O choque foi instantâneo e tomou conta de todos os presentes, já que um evento tão trágico nunca havia ocorrido na pacata Ogden Marsh. A esposa de Rory ficou inconsolável, incapaz de compreender como Kevin, alguém que eles conheciam e confiavam, poderia matar seu marido. Kevin, por sua vez, sentiu-se culpado, acreditando que Rory estivesse apenas embriagado. Judy, sua esposa e médica da cidade, tentou acalmar seu marido, mas a situação se tornava mais complexa. No dia seguinte, os testes revelaram algo surpreendente. Não havia álcool no sangue de Rory. Isso deixou Kevin ainda mais intrigado. Se não era a bebida que o deixara tão agressivo, o que poderia ter causado aquele comportamento violento? Determinado a entender o que estava acontecendo, Kevin voltou ao campo de beisebol em busca de pistas. Durante a investigação, ele notou Bill, um vizinho de longa data, sentado nas arquibancadas, mas algo estava estranho. Bill, geralmente sociável, tinha agora um olhar vazio e uma expressão apática. Ao tentar falar com ele, Kevin recebeu apenas respostas vagas, o que aumentou sua preocupação. Pouco tempo depois, Bill e sua família foram à clínica onde Judy trabalhava. A esposa de Bill relatou que o comportamento de seu marido havia mudado drasticamente, com ele frequentemente encarando o vazio e ignorando conversas. Judy fez exames em Bill, mas nada fora do comum foi encontrado. Naquela noite, a situação tomou um rumo ainda mais assustador. Bill, que antes parecia apenas desorientado, agora se tornara violento. Armado com uma faca, ele tentou atacar sua própria família. Desesperados, sua esposa e filho se trancaram em um quarto, mas Bill, sem hesitar, incendiou a casa com eles dentro. Quando Kevin e Judy chegaram ao local, a casa já estava em chamas, e Bill, com o mesmo olhar vazio, assobiava como se nada tivesse acontecido. A visão do horror deixou Kevin atônito. O homem que ele conhecia agora era um completo estranho, capaz de atos impensáveis. Mais tarde, na floresta, caçadores encontraram um paraquedas preso em uma árvore, com o corpo de um piloto ainda pendurado. Kevin e Russell investigaram e descobriram que o piloto fazia parte de um avião militar que havia caído recentemente, mas nenhuma notícia sobre o acidente fora divulgada. Quando encontraram os destroços submersos no rio, o xerife começou a suspeitar que o governo estava escondendo algo. O avião de carga militar poderia estar transportando algo perigoso, e se o rio estivesse contaminado, isso explicaria os estranhos comportamentos na cidade. Preocupado, Kevin foi até o prefeito, implorando para que o abastecimento de água fosse cortado, mas o pedido foi negado. O prefeito temia que, sem o rio, as fazendas da região, base da economia local, seriam destruídas. Com as comunicações da cidade cortadas e mais pessoas apresentando comportamentos violentos, o caos se instalou em Ogden Marsh. Kevin, agora totalmente convencido de que algo terrível estava acontecendo, tentou retirar sua esposa Judy da cidade. Contudo, antes que pudessem fugir, foram cercados por soldados fortemente armados e usando máscaras. Tanto Kevin quanto Judy, assim como outros moradores, foram levados para uma instalação de quarentena improvisada no campo de beisebol. Lá, todos foram submetidos a testes rigorosos. Aqueles com temperatura corporal normal foram evacuados da cidade, enquanto os que apresentavam febre alta foram isolados para exames adicionais. Na época, Judy estava com febre alta, o que a fez falhar no teste de contaminação e ser separada de Kevin, que havia passado no teste. O ambiente dentro da instalação de quarentena era aterrorizante. A equipe médica e os soldados usavam trajes de proteção contra materiais perigosos, e a área era fortemente vigiada. Judy foi sedada e colocada em uma sala destinada aos suspeitos de infecção pelo vírus. Subitamente, uma caminhonete invadiu a cerca da quarentena. Eram moradores que, desesperados, tentavam resgatar seus familiares. O caos tomou conta do local, resultando
envolvendo em um tiroteio. Durante a confusão, muitos dos detidos conseguiram escapar pela cerca danificada. Logo, o conflito não era apenas entre moradores e soldados, mas também entre os infectados, que atacavam ferozmente qualquer pessoa ao seu alcance. Em menor número e sem controle, os militares decidiram abandonar a área. Dentro da instalação, Judy encontrou Becca, que também estava detida. A situação se agravou ainda mais quando um homem infectado com o vírus da loucura entrou na sala empunhando um forcado. Ele estava tomado pela violência e começou a esfaquear os prisioneiros amarrados, um por um, enquanto eles, indefesos, esperavam seu destino. Quando o homem se preparava para atacar Judy, Kevin apareceu e o abateu a tiros, libertando Judy e Becca. A instalação estava um completo caos, com corpos espalhados por todos os cantos. A cidade lá fora não estava em melhor situação. O confronto entre soldados, moradores e infectados havia deixado um rastro de destruição. Com tudo isso, Kevin, Judy e Russell precisavam de um plano para escapar. Eles decidiram ir até a casa de Kevin, onde havia um carro antigo que poderia ser usado para fugir da cidade. No caminho, passaram pela casa do namorado de Becca, onde testemunharam soldados executando seu namorado e sua mãe, queimando os corpos em seguida. Ao chegar à casa de Kevin, eles rapidamente começaram a reunir suprimentos, roupas, alimentos, medicamentos e consertaram o carro. Antes de partir, Judy quis visitar o quarto do bebê, mas foi surpreendida por duas pessoas infectadas com o vírus. Kevin entrou em uma luta brutal contra os infectados e, embora estivesse em desvantagem, foi salvo por Russell, que executou os dois impiedosamente. Contudo, Judy começou a perceber uma mudança preocupante no comportamento de Russell, que estava se tornando cada vez mais frio e agressivo, sugerindo que ele também estava sendo afetado pelo vírus. Com o carro pronto, eles começaram a fuga, mas foram perseguidos por um helicóptero militar. Kevin conseguiu esconder o carro em um lava-jato, mas o local estava infestado de infectados. Mais uma vez, eles lutaram com todas as forças para sobreviver. Infelizmente, foram capturados pelos infectados que os enforcaram com cordas. Para piorar, o helicóptero militar lançou uma bomba, destruindo o carro. Agora, sem veículo, o grupo teve que continuar sua jornada a pé. Logo avistaram um carro vindo em alta velocidade. Russell, em um ato rápido, jogou uma faixa de pregos na estrada, causando o acidente do veículo. Quando se aproximaram do local, Kevin encontrou um sobrevivente, que revelou ser um funcionário do governo. O homem explicou que o avião militar que caiu no rio estava transportando armas biológicas, o que contaminou a água e causou a propagação do vírus da loucura entre os moradores da cidade. Antes que Kevin pudesse processar tudo, Russell, cada vez mais instável, atirou no homem. Kevin ficou horrorizado com o comportamento errático de seu amigo, e os dois começaram a discutir. Em um momento de tensão, Russell pegou a arma de Kevin, colocando-o, junto com Judy, à mercê de sua crescente loucura. O vírus da loucura estava corroendo Russell aos poucos, mas ainda não havia transformado completamente sua mente. À medida que continuavam sua jornada, Kevin aproveitou um momento de distração de Russell e conseguiu desarmá-lo, nocauteando-o no processo. Agora, ele e Judy precisavam decidir o próximo passo, sabendo que o perigo não estava apenas nos infectados, mas também em quem eles consideravam seus aliados. Agora, enfraquecido e com pouco tempo antes de sucumbir completamente ao vírus, Russell implorou a Kevin para permitir que ele continuasse com eles, mesmo que fosse apenas por mais alguns momentos. Embora soubesse do perigo, Kevin não conseguia abandonar o companheiro com quem servira por tantos anos. Relutantemente, ele concordou em deixar Russell permanecer ao seu lado. Eles eventualmente chegaram a um posto de controle militar na estrada, onde encontraram uma barricada bloqueando o caminho. Para seguir adiante, teriam que atravessá-la. Ciente de que seu tempo estava acabando, Russell se ofereceu para se sacrificar. Ele caminhou deliberadamente em direção aos soldados que guardavam o posto de controle, provocando-os e chamando sua atenção. Sob uma chuva de balas, Russell foi morto instantaneamente. Aproveitando a distração causada pelo sacrifício de Russell, Kevin e Judy conseguiram passar pela barricada sem serem notados. Mais adiante, chegaram a um terminal próximo, onde Kevin encontrou um grande caminhão. Enquanto isso, Judy, tremendo de medo, descobriu cartuchos de balas vazios e uma pilha de corpos na parte traseira de uma caminhonete. Dentro do terminal, eles se depararam com mais corpos em condições terríveis. O local parecia um verdadeiro abatedouro. Rapidamente ficou claro que estavam no esconderijo dos caçadores psicopatas, que agora infectados pelo vírus da loucura, haviam se tornado ainda mais brutais. Kevin e Judy precisaram lutar por suas vidas contra os caçadores, que os perseguiam implacavelmente. Após uma batalha feroz, conseguiram derrotar os caçadores e escapar. Em seguida, entraram no caminhão grande e deixaram a cidade. No entanto, ao se aproximarem dos limites da cidade, ouviram uma transmissão no rádio que instruía todo o pessoal militar em Ogden Marsh
a evacuar imediatamente. A cidade estava prestes a ser destruída. Pouco depois, uma enorme explosão devastou Ogden Marsh. A força da explosão fez o caminhão em que Kevin e Judy estavam capotar e colidir. Felizmente, ambos sobreviveram ao acidente. Logo ficou claro que o governo havia perdido as esperanças de conter a propagação do vírus da loucura. E para encobrir a queda do avião de carga que transportava as armas biológicas, tomou uma medida drástica. Lançaram uma bomba nuclear sobre Ogden Marsh, eliminando toda a vida na cidade. Kevin e Judy, abalados mas vivos, continuaram sua jornada, sabendo que uma nova cidade os aguardava adiante, mas incertos sobre o que encontrariam pelo caminho.